na poeira e no silêncio de um pequeno vilarejo na Galileia, onde a esperança parecia tão escassa quanto a água, vivia uma mulher. Uma viúva cujo nome o tempo esqueceu, mas cuja dor ecoa através dos séculos. O sol implacável castigava as paredes de barro de sua humilde casa, um reflexo do calor abrasador em seu coração. Ao seu lado, seu filho pequeno, um menino de olhos grandes e famintos, soluçava baixinho, um som que perfurava a alma da mãe mais do que qualquer adaga. Ela olhou para a despensa. Vazia. Olhou para o pote de farinha. Vazio. A última migalha de pão tinha sido dividida na manhã anterior, um tesouro amargo que desapareceu rápido demais. Agora, o choro da criança era a única melodia naquela casa. Mamãe, estou com fome. Ele sussurrava, as palavras se perdendo em meio às lágrimas. Cada soluço era uma martelada no peito dela. O que uma mãe pode fazer quando não tem nada a oferecer? A impotência a sufocava. Um nó na garganta mais apertado que a própria fome. Ela abraçou o filho, tentando transferir o calor de seu corpo para acalmar o frio em seu estômago. Cantou canções de ninar sobre mesas fartas e rios de leite e mel. Histórias que pareciam de um mundo distante, um sonho impossível. Mas as histórias não enchiam barrigas vazias. A realidade do vilarejo era dura. A seca tinha levado as colheitas, e a pobreza era uma sombra que se estendia sobre cada lar. Todos ali partilhavam da mesma luta, da mesma escassez. Pedir ajuda era pedir a alguém que dividisse o seu nada. Com o coração pesado, ela se ajoelhou no chão de terra batida. Não restava mais nada a não ser a fé, uma fé frágil, testada pela dor e pela perda. Ela fechou os olhos, e as lágrimas que segurava com tanto esforço finalmente rolaram por seu rosto. Deus, meu pai, ela orou em um sussurro rouco. Olha por meu filho. Eu já não tenho mais forças. Perdi meu marido. Perdi minhas colheitas. Não me deixe perder a esperança. Envia um manjo. Envia um sinal. Qualquer coisa, apenas não nos abandone na nossa fome. Sua oração não foi um grito, mas um murmúrio desesperado. A última centelha de uma chama que se apagava. Ela se sentia pequena, esquecida pelo céu e pela terra. Do lado de fora, a vida do vilarejo seguia seu ritmo lento e sofrido. Mas então, algo diferente aconteceu. Uma pequena multidão começou a se formar na rua poeirenta. Um burburino, vozes que falavam de um homem, um carpinteiro de Nazaré, que ensinava com autoridade e curava os doentes. A curiosidade, mais forte que o desespero, fez a mãe espiar pela fresta da porta, e ela o viu. Jesus. Ele não usava coroas nem mantos luxuosos. Seus pés estavam sujos da estrada, seu rosto marcado pelo sol da Galileia. Mas em seus olhos havia uma compaixão que parecia abraçar o mundo inteiro. Ele caminhava devagar, e seu olhar não passava por cima das pessoas, mas encontrava cada uma delas. E então, seus olhos encontraram os dela. Por um instante, o tempo parou. Naquele olhar, ela sentiu que ele via tudo, não apenas a mãe aflita na porta, mas a profundidade de sua dor, o vazio em sua despensa, o choro faminto de seu filho. Ele não precisou de palavras. Jesus desviou seu caminho e caminhou em direção à sua porta. O coração dela disparou, uma mistura de medo e uma faísca de esperança que ela não sentia há muito tempo. Ele parou diante dela e perguntou com uma voz suave, mas firme: o que tens em casa? A pergunta pegou de surpresa. Envergonhada, ela baixou os olhos. Senhor, respondeu ela, não tenho nada, apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, o suficiente para fazer um último pão para mim e meu filho. E depois, esperar. A palavra morrer ficou presa em sua garganta. Jesus sorriu, um sorriso que dissipava as sombras. Traga-me o que tens, ele disse. Hesitante, ela entrou e voltou com o pequeno pão ázimo, a representação de toda a sua miséria, de seu fim iminente. Ela o entregou nas mãos dele, sentindo-se tola. O que ele poderia fazer com aquilo? Jesus tomou o pequeno pão em suas mãos. Ele não olhou para sua pequenez, mas ergueu os olhos ao céu.
A multidão se silenciou. Os pássaros pareciam ter parado de cantar. Em um momento de profunda conexão com o Pai, ele abençoou aquele pão. E então, ele o partiu. E quando ele partiu, o milagre aconteceu. O pão não diminuiu. Ele partiu de novo. E de novo. E de novo. A escassez se transformava em abundância. Ele entregou um pedaço à mãe, que o recebeu com mãos trêmulas. O aroma de pão fresco, um cheiro que ela pensou que nunca mais sentiria, encheu o ar. Era real, quente, substancial. Ele deu pão ao menino, que parou de chorar e começou a comer com a alegria pura de uma criança cuja fome foi saciada. Jesus continuou a partir o pão. Ele deu aos vizinhos que se aproximaram, atraídos pelo cheiro e pelo milagre. Deu àqueles que, como a viúva, também tinham a despensa vazia. O pão se multiplicava, passando de mão em mão, um rio de generosidade fluindo do coração de Deus através das mãos do carpinteiro. Ninguém foi esquecido. Aquele pequeno pão, símbolo da desesperança, alimentou uma multidão. Quando todos estavam saciados, ainda sobrou cestas cheias. A abundância substituiu a falta de uma forma que ninguém poderia imaginar. A mãe olhava para Jesus, e as lágrimas que agora corriam pelo seu rosto não eram de dor, mas de uma gratidão avassaladora. Ele não tinha apenas enchido o estômago de seu filho, ele tinha preenchido o vazio em sua alma. Naquele dia, em um vilarejo esquecido da Galileia, o milagre não apenas multiplicou o pão, ele multiplicou a fé, restaurou a esperança, mostrou que mesmo no momento mais sombrio, quando tudo o que temos a oferecer é o nosso quase nada, nas mãos de Deus, isso pode se tornar mais do que suficiente. A história daquela viúva nos lembra que o Deus que vê a nossa necessidade mais profunda é o mesmo Deus capaz de transformar nossa escassez em um banquete de bênçãos. Obrigado por assistir. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilha para que mais pessoas possam encontrar esperança. Inscreva-se para mais histórias de fé.